Na multiplicação de matrizes, não vai ser simples a forma de operação, como foi visto até aqui, quando é soma, subtração ou multiplicação por um número racional. Ela exige alguns padrões e algumas regras. Por exemplo, ao multiplicar uma matriz A por uma B, isso vai resultar em uma matriz que vai ter o mesmo número de linhas que A e o mesmo número de colunas que B. Então esse diagrama aqui vai resumir simples, é um diagrama simples, mas que resolve e simplifica muito a multiplicação de matrizes, pois uma matriz A que tem m linhas e n colunas vezes uma matriz B que tem n colunas por p linhas vai resultar numa matriz que tem m linhas, p colunas, ou seja, o número de linhas de A e o número de colunas de B. E eu só posso fazer essa multiplicação se o número de colunas de A for o mesmo que o número de linhas de B. Por exemplo, se eu tiver uma matriz C 2 por 2 vezes uma matriz D também 2 por 2, será que eu posso multiplicar essa matriz C pela matriz D? Primeiro passo é verificar se eu posso multiplicar. Se o número de colunas de C for igual ao número de linha de D, veja aqui, ó, o número de colunas de C é 2, de linhas de D também é 2. Se isso ocorre, então eu posso multiplicar. Caso contrário, não poderia, mas como eu posso, ele vai resultar na matriz, que é produto C por D, onde que o número de linhas dessa matriz vai ser igual ao número de linhas de C. Então vai ter duas linhas por duas colunas. Por exemplo, se eu tiver uma matriz 3 por 1 vezes uma matriz F 3 por 1 também, com o mesmo formato, será que eu posso multiplicar essas matrizes? A resposta é não, pois o número de colunas da E é diferente do número de linhas da F. Se isso ocorre, eu não posso. Mas, se a matriz, se o produto fosse esse, agora eu posso multiplicar essa matriz pela F? A resposta é sim, pois o número de colunas da E é igual ao número de linhas da F. E o produto vai resultar numa matriz que terá 3 linhas e 3 colunas. Então, como exemplo, vou tirar novamente um exemplo que a gente já viu, que diz: durante a Copa do Mundo do futebol feminino, temos no grupo E seleções Brasil, Coreia, Costa Rica e Espanha. Observe a tabela com números de vitórias, empates e derrotas de cada. O Brasil teve 3 vitórias, 0 empate, 0 derrota. Coreia teve 1 de cada. A Costa Rica ganhou 2 e perdeu 1, e a Espanha empatou 1 e perdeu 2, né? Aí, pelo regulamento, vitória vale 3 pontos, empate vale 1, derrota e derrota 3, 0. Então, determine a tabela de classificação. Então, veja que a cada vitória que o Brasil obteve, ele ganhou 3 pontos. Então, para termos essa quantidade de pontos feitos, é simplesmente somar cada vitória 3 pontos. Então, ele teve quantos pontos? Cada vitória vale 3, então é somar 3 mais 3 mais 3. Ou seja, durante essas 3 vitórias, o Brasil obteve 9 pontos. E a Coreia, se ela somou uma vitória, então ela tem 1 vezes 3 é 3, mais um empate, se o empate vale 1 ponto e tem 1, então mais 1 ponto, 1 vezes 1 dá 1. E derrotas tem 1.
Mas em relação a pontos, uma derrota vale 0. Então 1 vezes 0, 0. Então no final ela teria 4 pontos. Então veja que para mim obter essa classificação, eu preciso multiplicar vitórias, empates e derrota pelos pontos correspondentes de vitória, empate e derrota. Então eu poderia simplesmente multiplicar de 1 por 1, ou mais quando é voltado à ciência da computação, para mim ter um resultado mais rápido, ou a multiplicação de matrizes, como a gente está estudando, simplesmente eu vou transformar essa matriz aqui da tabela em chamada matriz A, com os elementos 3, 1, 0, 0. A segunda coluna será 0, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 e 0, 1, 1, 2. Então eu preciso multiplicar essa tabela por outra tabela, que seria a tabela chamada de a tabela B, correspondente às vitórias, correspondente ao empate e às derrotas. Veja que ao multiplicar essa tabela, essas duas tabelas, eu teria no final a tabela produto, que é justamente que vai determinar a classificação entre essas seleções. Veja que essa tabela, o formato dela, ela tem 4 linhas e 4 e 3 colunas. Essa outra matriz terá 3 linhas e uma coluna. Aí eu pergunto, eu posso multiplicar essas duas matrizes? Veja que o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Voltando à nossa definição de multiplicação de matrizes. Então, se o número de colunas de A for igual ao número de linha de B, que é o que acontece aqui, ó. Número de colunas 3 for igual ao número de linhas da outra, então é permitido eu multiplicar. Então, como vamos multiplicar essas duas matrizes? Vou colocar aqui matriz A. Então, adiantando um pouco o vídeo, uma forma que eu acho interessante de você obter esse produto mais rápido é você pegando a matriz A, deixando esse formato aqui normal, e a B eu vou colocar um pouco acima, aqui nessa parte. 3, 1, 0. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar as linhas com a coluna dessa outra. Veja aqui, ó, as intersecções entre essas linhas serão justamente os elementos resultantes desse produto. Veja aqui, ó, a matriz resultante terá 4 linhas, uma coluna, que é exatamente isso aqui que a gente está vendo. Cada ponto desse vai ser um elemento resultante desse produto. Mas quem seria esse elemento? Seria essa linha por essa coluna. Isso aqui é uma maneira de não se perder durante as contas. Então, 3 vezes 3 dá 9, mais 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0, 0. Então, deixa o 9. 1 vezes 3, 3. 3 mais 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4. 1 vezes 0, 0. 4 mais 0, 4. Esse elemento aqui, ó, que seria no caso o terceiro, 0 vezes 3, 0. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. Então, 2 mais 0, 2. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 1. E 1 mais 0, 1. Logo, essa aqui, ó, vai ser a tabela com os pontos, onde o Brasil terá 9, Coreia 4, Costa Rica 2 e a Espanha somente 1 ponto.